Ela é arquiteta e urbanista formada pelo Mackenzie com especialização em arquitetura paisagística. Mestre na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, com a dissertação Rios e Cidades, Ruptura e Reconciliação. É sócia-diretora da Barbieri Gorski Arquitetos Associados e trabalhou no escritório Rosa Grena Clias, Paisagismo, Planejamento e Projetos. Foi professora na PUC de Campinas, ex-presidente e ex-diretora da ABAP, Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas. O Arena Livre tem o prazer em receber a arquiteta e urbanista Maria Cecília Barbieri Gorski. Vamos conhecer um pouco mais sobre o tema recuperação dos rios urbanos. Participam deste programa os deputados Orlando Bolsoni, do PSB, e Beto Trícoli, do PV. Muito obrigado pela presença dos senhores deputados. Muito bem-vinda, professora, é uma satisfação recebê-la aqui. Bom, pesado o livro, denso, né? Uma tese, mas eu fiquei muito satisfeito em saber que os rios e as cidades podem se reconciliar. Eu falo isso porque muita gente só lembra do rio Tietê, o nosso grande rio Tietê aqui, quando há uma enchente ou quando há um congestionamento monstro na marginal Tietê, e as pessoas ficam olhando aquele rio morto, ou seja, há possibilidade de nós, os paulistanos, os paulistas de maneira geral, abraçarem o seu rio e falar, esse rio é nosso, nós queremos de volta à natureza. Isso é possível, professora? Muito obrigado por ter vindo. Prazer é meu de estar aqui com vocês. É sempre muito interessante falar sobre esse assunto, particularmente no momento que nós estamos vivendo, em que as coisas estão sendo repensadas num caminho em que o meio ambiente começa a ganhar uma importância efetivamente, né? Não só no plano das ideias, mas também no plano das ações. E, na verdade, a temática desse livro revela que é possível, sim. Agora, existem muitos fatores associados que têm que contribuir para uma situação de mudança. Né? No caso dessa sua pergunta em relação ao rio Tietê, nós temos hoje uma compressão de transporte rodoviário ao longo do rio, que é uma logística em que a situação é a seguinte, enquanto a gente não tiver uma outra matriz de transporte, nós não conseguimos fazer muita coisa com esse rio hoje, do jeito que ele está. Então, na verdade, o que nós fizemos foi roubar as várzeas dos rios, tanto do Tietê como do Pinheiros, e fomos ocupando, num certo momento, as estações, as linhas ferroviárias é que assumiram esse papel, mas depois essa compressão radical foi feita mesmo pelo sistema rodoviarista que a gente vive no Brasil, e não só no Brasil, né, no mundo de um modo geral, e realmente suprimindo completamente a várzea do rio. Então, nós não damos espaço para a absorção das águas deles, né? E isso pode mudar daqui a algumas décadas, talvez, no momento em que a gente tiver uma outra equação para a situação de transporte no município de São Paulo. Deputado Orlando Bolsoni, a sua primeira intervenção, muito bem-vindo. É uma honra estar com a professora Maria Cecília. O livro, que é resultado da sua dissertação de mestrado, é a excelência, é a qualidade da pesquisa e a importância do estudo. Eu discuti ainda ontem, quando íamos ao assunto com Jorge, discutimos, também já discuti com o deputado Beto Trícoli, a questão do nosso desenvolvimento, ele começou pelos rios, a nossa história. O Tietê, que tem essa característica das nossas entradas e bandeiras, o Tietê era a principal fonte, o principal veículo de ligação e a principal referência. O rio São Francisco, então, ele nasce na Serra da Canastra, um pequenino veio de água que é chamado de rio da integração nacional. Então, as cidades se identificam com os seus rios. Caso de Piracicaba, São José do Rio Preto, nós temos uma, que a senhora conhece, é uma situação parecida. O nosso cartão postal o cartão postal exatamente a represa, o nosso Rio Preto. E a sua tese, eu gostaria até que a senhora desenvolvesse mais, ela tem uma característica fundamental, que é o resgate histórico, e até o termo aqui, né,
a ruptura e conciliação, né? É uma volta, e o momento é oportuno aqui nós estamos discutindo a questão do desenvolvimento sustentável, sistêmico, integrado. Só é possível se respeitarmos os nossos rios. Eu gostaria que a senhora também pudesse comentar conosco, diante dessas intervenções aí, então, no caso da ocupação das várzeas, o que é possível, então, planos de médio e longo prazo, começando a montante dos rios, então, que com sua experiência, a senhora pudesse, também citando exemplos, pudesse relatar, e esse programa tem essa característica de entrar exatamente num público esclarecido, um público que tem interesse pelo tema oportuno tratado pela senhora. Então, realmente, eu acho que esse resgate histórico é importante para a gente ter uma noção de que a gente vive numa situação de mudança constante, quer dizer, é uma situação de dinâmica. Então, para nós que estamos intervindo, é sempre muito difícil lidar com ambientes mutantes, né? Muito mais difícil de entender esse processo, de entender a lógica desse sistema. E eu acho que os erros que a gente já cometeu no passado foram muito em função disso. No momento em que houve uma abordagem tão tecnológica, em que a engenharia e os correlatos achavam que podiam dominar esses sistemas, tudo parecia muito simples. Mas aos poucos a gente vai se revelando uma situação em que as coisas não são assim tão simples. Quer dizer, tem todo um sistema tão intrincado e que a gente tem que começar a entender esse sistema para poder dialogar com ele, né, e não lutar contra ele. Porque no fim a gente está lutando contra inundações. E normalmente a gente reage por colapso, né? Então essa é que é a nossa situação. A gente vai ficando encurralado até um momento e fala, bom, não está dando certo, vamos mudar aqui o nosso rumo, a nossa maneira de repensar esses processos. E eu acho que no caso, esse caso que você estava levantando, a pergunta que você estava levantando, em relação a tratar a montante e a jusante, entre os exemplos que eu fui estudando, a gente percebe que tem duas atuações que são as iniciais. Uma atuação é a atuação junto às nascentes, que é um momento em que você pode proteger e pode assegurar um maior fluxo de água, né? Então, matou as nascentes, você já comprometeu severamente o sistema fluvial. Mas no momento em que se cuida das nascentes, você cuida de uma possibilidade de aumento de fluxo de águas. E uma outra atuação que também fica muito clara e que é muito sensível como sistema é a foz do rio. Tanto junto de um lago, quanto junto de um outro rio, ou quanto no mar, a situação é a mesma. Então, esse deságue de um rio no outro, ou num lago ou no mar, ele é considerado uma área muito rica em termos de biodiversidade, como potencial de riqueza. E é um equilíbrio de forças e de hidrodinâmica também muito complicado. Então, e normalmente essas áreas são muito frágeis e é um sistema que fica instável na primeira ação. E qual é a nossa atuação em geral? Vamos aterrar isso. Quer dizer, isso está atrapalhando o nosso fluxo, a gente quer passar, não consegue passar, então vamos aterrar. E aí nessa situação a gente acaba comprometendo drasticamente todo o sistema hidrológico, hidrodinâmico e também comprometendo o potencial de biodiversidade que poderia estar alojado nesses sistemas. Então, esses são dois pontos de atuação muito importantes, né? Deputado Beto Trícolas, sua primeira intervenção, muito bem-vindo. Obrigado pela possibilidade de estar participando desse programa, cumprimentar o Jorge, cumprimentar a professora Maria Cecília, nosso deputado Orlando Bolsoni. O programa é muito pequeno, até o tempo é pequeno para a gente abordar, talvez corretamente ou mais detalhadamente tudo. Eu acho que quando o Bolsoni fala dessa questão histórica, eu acho importante que a gente dê pelo menos algumas pinceladas, não dos porquês, mas o tipo de ocupação que tivemos, né, isso é cultural, dessa cultura mais europeia ou mais ocidental, né? No correr do tempo, isso provocou que tipo de situação, né? O que a gente pode fazer para resgatar essa relação histórica, né? Que tivemos de aldeia de índio e agora a gente tem de índios, né, na urbanidade, índios morando na cidade. Até politicamente incorreto, talvez falar dessa forma, mas
talvez no seu trabalho, né, que é muito rico, acho importantíssimo esse registro, né, detectar ou a gente pontuar os equívocos, né, de políticas públicas. Eu acho que já foi, no passado, já houveram prefeitos, houve governadores e tal, que deram apologia, resolveram a coisa e nós estamos nessa mesma situação, não é? Então, os equívocos de políticas públicas, eu entenderia importante, então, a gente tentar pincelar modelos de gestão, que eu acho que a gente tem exemplos de bons modelos, como é a questão dos comitês, nem todos funcionam exatamente iguais, mas como modelo e conceito, acho que a gente pode comentar para o telespectador, poder conhecer um pouco essa modelagem, né, porque propõe democracia, participação, né? E, ao mesmo tempo, o que a Assembleia, nós, deputados, podemos estar ajudando para melhorar esse modelo, interagir com os profissionais são valorizados, efetivamente, né? A pergunta final eu vou deixar, né? Deixo para o final, efetivamente, mas... e as boas práticas. Eu acho que na sua pesquisa, o livro ele demonstra essas possibilidades. Não interessa o tamanho do rio, se é pequeno, médio ou grande, se ele está instalado à borda ou na origem de cidades que já foram pequenas, hoje são metrópoles, não é? Mas há possibilidade de solução, não é? Pequenas atitudes, não é? Soluções desencadeadas, enfim, eu acho que se a gente conseguir discutir um pouco isso, a gente talvez passe tentando dar um pouco de ordenamento aqui. Mas, efetivamente, como deputado, eu sou extremamente instigado, provocado a tentar fazer coisas, né? Ter iniciativas. A gente sabe que a Assembleia jamais... Deputado, arquiteto, urbanista, 2 vezes prefeito de Atibaia. E a gente sabe que a Assembleia jamais vai aprovar a ideia de uma pessoa só, ou de 2 deputados. Nós precisamos que todos passem a ter mais consciência, caracterização do problema para atacá-lo de forma eficiente. Então, acho que podemos ter à luz nesse programa o início de um debate e que a gente tem que levar para todos os pares. Eu tenho certeza que está todo mundo preocupado com a questão de enchente, todo mundo tem sensibilidade de que os rios têm que voltar a ser de uso e empoderamento da sociedade o mais coletivo possível. Então, nesse sentido que eu me sinto extremamente instigado a conversar sobre um monte de coisa, né? Indignado com o que a gente vê, mas eu acho que você pode dar luz para um monte de coisa e eu fico feliz de poder estar participando dessa mesa. E esta arena contribui então, com a massa crítica. Eu não tenho pergunta, eu tenho comentários. Por favor, professora, podemos começar sobre os modelos, né, dos comitês de bacia? Então, eu acho que eu também me sinto muito satisfeita de ter essa discussão com vocês, porque vocês realmente têm uma possibilidade muito grande de atuar. E eu acho que o Triculin levantou algumas questões importantíssimas. A questão de consciência é fundamental. E eu acho que se a gente está falando de 10 anos atrás, eu acho que já existia uma tomada de consciência diferente nas universidades, na formação dos profissionais. E quando eu me formei, há alguns anos atrás, algumas décadas, nós não tínhamos essa noção. Quer dizer, eu acho que os movimentos sociais mundiais, os movimentos mundiais pró-meio ambiente, que datam de 70 para cá, 1970 para cá, são recentes, se a gente pensar, 40 anos. Então, nesses 40 anos, a gente viu uma série de alterações se sucederem. Primeiro, a nível de discurso, depois isso foi se transformando em ações do tipo criação de uma Secretaria de Meio Ambiente, que depois virou um Ministério do Meio Ambiente. A legislação foi se atualizando e nós, profissionais, tivemos que nos atualizar também, né? Tanto que eu tive que voltar para a escola porque realmente não estava dando conta das demandas de projeto no sentido de pensar um pouco mais amplamente, né? E a gente a todo momento vê cursos de requalificação em termos de formação na questão ambiental, na gerenciamento ambiental, gestão ambiental, uma série de cursos que nasceram nesses últimos 10 anos e isso é significativo. Demonstra o interesse. Demonstra interesse, tomada de consciência e uma nova maneira de repensar a cidade se reaproximando da natureza. Porque acho que tem uma questão muito importante que é, atualmente, na população mundial, já mais da metade vive nas cidades, mais da metade da população mundial vive nas cidades. Isso significa que nós temos que repensar nossas cidades. As cidades se constituem em ambientes muito atraentes, tanto é que existe todo esse êxodo rural para se alojar na cidade. Por outro lado, nós temos que repensar, né? Se ela é um ambiente ainda mais procurado,
ela tem que oferecer uma qualidade de vida e um equacionamento desse adensamento populacional. Então, deixa eu até me organizar um pouco. Agora, professora, a partir dessa visão da cidade e o rio, a gente observa, e eu li no seu livro, o rio visto como o empurrador dos detritos difusos da cidade. Eu digo isso porque a questão é cultural mesmo. Se faz a casa com a frente para a rua e os fundos para o rio. Ou seja, é para empurrar o que não serve. Quer dizer, como mudar esta cultura? Ou até você se virar contra o rio, né? Dar as costas para o rio. Para o rio, exatamente. Não existe a contemplação das águas. O rio fica morto, sujo, e as pessoas se envergonham dele, mas também colaboram com a sujeira. Eu acho que durante esse processo que eu estava estudando, eu me lembro de ter lido alguma coisa sobre os rios portugueses e como é que os portugueses equacionavam. Os rios portugueses davam todos diretamente para o mar. Eles não eram rios de interior como o nosso Tietê, que é absolutamente... Ele nasce perto do mar, mas ele não vai desaguar no mar, né? Então, essa situação era então muito rápida, porque era eficiente no sentido de levar diretamente para o mar. A nossa realidade de país continental é outra, né? Então, não funciona esse sistema. E na medida em que a gente está falando numa aldeia, a escala é outra, né? Quando a gente vai lá numa metrópole como São Paulo, então nós temos que repensar tudo. E nesse momento, eu acho que o pessoal que tem assim seus 18, 20 anos, não deve ter absolutamente nenhuma noção de sítio geográfico dessa cidade. Até mais, né? 40 anos, talvez não tenha essa noção. A menos que ele seja um ciclista, que ele perceba onde é que é o fundo de vale, ele tem que poder pedalar mais forte na hora que ele cruza o fundo de vale. Mas eles não têm essa noção. Quer dizer, então para que serve o rio? O rio atualmente é um obstáculo em termos de conexão urbana. Precisa ser transposto. E é um lugar onde você tem mau cheiro, quer dizer, uma situação insalubre, desagradável, então as áreas ribeirinhas são desvalorizadas. Então, para que ele serve nesse momento na cidade, né? Então, acho que o único ponto em que a gente pode pegar mais sensível em termos de educação ambiental, que eu acho que é o cerne da questão, é a questão do mínimo da drenagem, que é muito evidente. Quer dizer, no mínimo ele é um canal de levar as águas embora, né? As águas de... Professora, só atenção para aproveitar para responder para o deputado Beto Trícoli, quando ele cita as boas práticas. Vou passar a pergunta do deputado Roberto Moraes, do PPS. Vamos ouvi-lo. Professora Maria Cecília, sou lá de Piracicaba. Esse projeto Beira Rio é um projeto inovador. Foi um dinheiro que veio da Petrobras alguns anos atrás, um dos locais mais bonitos da cidade. Que cidade tem o privilégio de ter um rio que praticamente a corta no meio. Está a 600 metros do marco zero. Para nós, aquela beleza natural que é o rio Piracicaba. Só que há quase 50 anos tiraram a nossa água. Tanto é que o abastecimento de Piracicaba, a captação é feita a 15 quilômetros do centro. É feita lá no nosso rio Corumbataí. Existe o projeto Cantareira. O ano passado, com a secretária da época, Dilma Pena, ela disse de um projeto do governo do estado de fazer represas na capital para devolver um pouco mais de volume de água nesse projeto Cantareira, que é o projeto Jaguari também. Qual é a perspectiva? Se isso realmente vai acontecer? Não é uma pergunta, é uma colocação. Nós estamos lutando para que isso ocorra e possamos ver de novo o Piracicaba bonito, como sempre ele foi. Professora. Eu acho que o Roberto colocou uma coisa importante, quer dizer, o impacto que o Rio Piracicaba está sofrendo em função dessa lógica de abastecimento, né? Por outro lado, eu acho que a cidade de Piracicaba está muito avançada no sentido da recuperação do rio. Esse movimento que eles vêm fazendo, que começou com a população, com a sociedade civil e depois foi abraçado pela prefeitura, ele efetivamente já surtiu efeito. Quer dizer, ele já começou a mudar a Rua do Porto. Na Rua do Porto, então, ele já criou um ambiente de proximidade com o rio. Já com começou... essas imagens, né, professora? A Rua Exatamente. do Porto, com as fotos. Então, ele garante essa proximidade da população com o rio. Tanto é que numa das fotos tem um barquinho, porque efetivamente as pessoas descem a escada, pegam um barquinho para navegar ali no rio. Eles criaram uma série de restaurantes na orla, então os peixes que são pescados no Piracicaba são servidos ali nesses restaurantes. Então, em termos de ambiente, a cidade está próxima do seu rio. Ela tem consciência disso, o rio Piracicaba é vivo na consciência das pessoas, né? Isso já é uma grande coisa.
O meandro original do rio continua, ele se mantém, ele não foi desfigurado. Mesmo curso. O mesmo curso. Então, eu acho que Piracicaba avançou muito em relação a outros municípios, porque ela já está atenta a isso, tanto é que a Petrobras financiou uma primeira etapa e está financiando uma segunda etapa. Agora, ele colocou uma questão ainda um pouco diferente de todas essas que a gente está colocando, que é justamente... Captar água do rio para beber. E captar água do rio para beber, que em vez de captar no Piracicaba, ele vai captar no Corumbataí. Que é um tributário do Piracicaba. Por quê? Porque o rio está poluído, ele recebe essa poluição das cidades a montante, Campinas e Americana... A quantidade de água também eram muito A quantidade também diminuiu. Há uma luta por essa também. água que está vindo para cá. São 33 metros cúbicos por segundo que chega ao sistema Cantareira, ou seja, até a Avenida Paulista é água que foi desviada do Piracicaba, do Capivari e do Jundiaí. E eu conversando e do Atibaia também. Conversando com o Estevam Vanalha Otero, que é de Piracicaba, esses dias eu estive conversando com ele, e ele estava comentando que a cidade teve uma inundação violenta esse ano, justamente porque as represas a montante, no caso a represa Cantareira, quando nessa estação chuvosa que nós tivemos recentemente, ela, no momento em que ela tem que abrir as comportas, as cidades, a jusante, que é o caso de Atibaia e também Piracicaba, sofreram muito com isso. Então é uma outra equação, além da questão de poluição e das questões todas que a gente levantou agora, a questão de abastecimento da bacia, na bacia, ela também impacta, né? Então, esse é um exemplo que foi citado pelo Roberto e que o Estevam colocou recentemente também. Quer dizer, é até uma outra questão que eu não tinha me dado conta. Quer dizer, Piracicaba, eu diria que Piracicaba é o exemplo de organização de sociedade, porque faz mais de 30 anos em que chegou ao limite, não é? Uhum. Muito pouca água, né? E muita poluição, muita poluição. Alguém se lembra daquelas espumas de mais de quase 3 metros de altura? Talvez as novas gerações não, mas você tinha espumas assim, era um esgoto a céu aberto. E aí a sociedade se organizou. Acho que Piracicaba tem um exemplo. O próprio comitê do Piracicaba foi o primeiro comitê, efetivamente, é o mais antigo. Implantado, né? Mas ele surgiu porque lá surgiu o movimento de defesa, né? Pela recuperação dos rios paulistas. Deputado Orlando Bolsoni, quer fazer uma colocação que eu vou encerrar esse primeiro bloco. O senhor pode deixar a sua pergunta, por favor. Não, é importante. São José do Rio Preto tem uma experiência. Hoje nós tratamos 100% do seu esgoto. E o Rio Preto, ele oferece 30% da água que abastece a cidade. E agora é uma questão de planejamento de longo prazo, desde 1983 que estamos, e só recentemente que surgiu linhas de financiamento. Como que o governo, no nosso caso aqui na Assembleia, o governo federal, ele poderia contribuir mais ainda no sentido de possibilitar legislação, modernizar mais ainda a legislação, incentivar essas ações dos comitês de bacia e tratar assim, a prioridade primeira a questão da água, que deve ser um patrimônio e não um produto. Professora. Eu acho que essa ação, por exemplo, de promover o debate já é uma ação interessante. Quer dizer, conscientizar a população já é uma coisa muito importante. Eu acho que em termos de legislação nós estamos adiantados. Nossa legislação é tida como uma legislação avançada. Seria gerenciamento. O gerenciamento, a história da criação dos comitês de bacias também é um ponto de avanço no sentido de como administrar mais democraticamente. Mas eu acho que falta realmente uma questão de gestão. E de uma sinergia, né? Sinergia entre as várias unidades que trabalham com isso. Porque você tem aí o trânsito, você tem a questão do saneamento, você tem a questão de planejamento urbano. Tudo isso tem que estar integrado para pensar junto essa questão. Porque senão cada um está olhando para um lado. Não, correto. Acho que por um tempo houve fragmentação das políticas, né? A política pública de recurso hídrico é uma coisa, de habitação é outra coisa, de esgoto é outra coisa, separado. E a tendência, quer dizer, a necessidade seria articular exatamente todas
essas políticas. As boas práticas internacionais. Vamos falar sobre isso no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. O deputado Edson Ferrarini foi eleito presidente da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. O deputado foi eleito por unanimidade e fala da importância dessa comissão para a sociedade do Estado de São Paulo. Você veja que a Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho é por onde passam todos os projetos com relação a todos os funcionários do Estado de São Paulo, civis e militares. É por aqui que passam todos os problemas de aposentadoria, os problemas de ascensão dentro das carreiras. Tudo isso é debatido aqui de forma intensa para que depois seja votado no plenário. Portanto, a Comissão de Administração e Relações Públicas é aquela que está mais próxima do funcionário público. É aquela que tem uma atividade bastante disputada, bastante questionada, porque por aqui passam também a parte de aumento, tudo isso, aquilo que diz relação direta ao funcionário civil e ao funcionário militar. Eu pertenço à Polícia Militar de São Paulo e, sem dúvida alguma, eu estarei aqui defendendo em todos os momentos que os meus companheiros da Polícia Militar sejam muito bem representados e que o governo possa nos dar aquilo que eles têm direito, porque se a melhor Polícia Militar do Brasil tem que ter esse respaldo aqui da Assembleia Legislativa. Estamos de volta no Arena Livre e hoje conversando com a arquiteta e urbanista Maria Cecília Gorski. Professora, no bloco anterior falávamos das práticas internacionais. Eu tomei do seu livro, por exemplo, a Autoridade do Tennessee, criada em 1933, juntou 7 estados. Olha a dificuldade de aqui juntarmos 7 cidades, São Paulo, Guarulhos, Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos. Vamos parar de jogar esgoto in natura no Rio Tietê. Digo mais, o Dom de Toronto, no Canadá, tem ações de longo prazo. Precisa perseverar, tem coisa até hoje, né, sendo realizada para que o rio mantenha-se limpo. Mas, nos Estados Unidos, o rio Anacostia, né, Washington, já tinha parques públicos em 1919. Só agora, em 2011, que a gente está vislumbrando um parque Várzeas do Tietê. Quer dizer, já se errou demais em termos de rios no Brasil. Por que nós buscamos os exemplos da América do Norte? Olha, acho que a gente errou bastante, sim. Mas o que, de certa maneira, nos conforta é que na hora que você vai se debruçar sobre o assunto, não só nós cometemos equívocos, os países desenvolvidos cometeram muitos equívocos e eles também estão nessa fase de repensar a situação. Então, esses casos que eu coloquei aí no livro, que eu estudei, eles são casos que são do século XXI, praticamente. Tá? Começaram na última década do século XX e estão sendo implantados no século XXI. Sim. Então, nós não estamos tão distantes disso, mas eu acho que ele já tem alguns exemplos que foram postos em prática. Tanto que eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar nisso, veio um professor que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP trouxe para cá, talvez há uns 12 anos atrás. E esse professor era da Califórnia, então ele fez lá um desenho de um meandro, depois um desenho de um rio retificado e depois de novo o desenho do meandro. Ele falou, agora nós estamos quebrando os rios retificados e restituindo o meandro. Bom, eu achei que aquilo era uma utopia que jamais iria acontecer. Quer dizer, parecia uma coisa completamente estratosférica quando ele falou isso. Mas todo mundo ficou pensando nesse assunto. Anos depois a gente voltou a ter algumas aulas com os americanos e canadenses e começaram a trazer efetivamente esses casos sendo implantados. E aí é que me veio a ideia, falou, bom, vamos ver o que está acontecendo. E elegemos então 6 casos e para mostrar que isso existe, está sendo implantado e a gente consegue fazer. Mas quando a gente olha para Piracicaba, já começou. No estado de Minas, o Manuelzão também parece que já começou, o Rio das Velhas também parece que começou já. Então, estão pipocando ações. Algumas cidades do interior estão já tratando as nascentes,
fazendo as matas ciliares e já cuidando de toda essa área das nascentes. Nós estamos vendo que estão surgindo uma série de projetos de parques lineares ao longo de rios. Isso são sintomas muito positivos. Quer dizer, estamos no momento, em curso de mudança. Para falar em curso de rio, estamos em curso de mudança. Eu acho que é uma situação esperançosa. E na medida em que a gente apresenta exemplos positivos, eu acho que a gente consegue abarcar outras entidades, interesses, as escolas. Quer dizer, essa ação começa a ser disseminada. Agora, em todos os casos que foram estudados, a educação ambiental é fundamental. Todos eles dizem que para manter uma situação saudável nos rios, você tem que ter educação ambiental. Porque para dar sustentabilidade. Exatamente, se joga lixo na rua, vai parar no rio, né? Então, essas ações têm que ser compartilhadas o tempo todo com a sociedade civil. Né? Deputado, a educação ambiental é consciência e fundamental. informação. Né? Deputado Beto Treco. Eu gosto de fazer sempre algumas reflexões assim, sobre conexões de fatos históricos ou de relacionamento histórico com as transformações. Né? Aí, a professora Maria Cecília citou que os primeiros movimentos ambientalistas, ou no momento em que a sociedade se organizou, ou pelo menos se manifestou em defesa das questões ambientais, nos anos mais ou menos 70. Se a gente for fazer um raciocínio cronológico, talvez tenha sido a primeira geração pós-bomba atômica, pós-final da Segunda Guerra Mundial, onde a ordem das coisas pareceu que tinha que ser mudada. A mesma geração que propôs mudança de liberdades, né, pessoais, né, do indivíduo, e que depois de uma geração, ou seja, aí no raciocínio dos anos 70, no final dos anos 900, na virada do século, essa mesma geração assume o poder para poder determinar e definir políticas de transformação. Porque se primeiro transformou o direito de liberdade individual, nos direitos humanos, na afirmação dos direitos humanos, e depois, mais do que evidente, se constatou que a liberdade ela só se exerceria, né, na qualidade coletiva do ambiente. Né? Só para fazer essa citação, para a gente não perder esse gancho, eu acho importante. Agora, e sempre, né, país como o nosso, cidades como a gente tem, de alta concentração populacional em tão pouco tempo, esse fluxo, né, da zona rural para o urbano, essas demandas de infraestrutura que nunca foram efetivamente planejadas, né? Aí você tem sempre o problema de habitação, as pessoas não têm onde morar. Aí os políticos, no histórico das coisas, sem dizer este ou aquele, mas pareceu razoável autorizar ocupações. Na ausência de política habitacional de qualidade e completa, permitiu-se ocupar as várzeas. Então a gente tem hoje um grande desafio de ocupação, principalmente por população de baixa renda. Mas mesmo que não de baixa renda, e essas últimas enchentes, em várias cidades do estado de São Paulo, mesmo fora do estado, no país todo, demonstrou que há um uso indevido da várzea, inclusive para residencial, não só de baixa renda. Né? Agora, então, é um desafio a questão. Então, entre o rio, preservar o rio, fazer habitação e deixar construir casa, constrói casa. E se o governo não tem dinheiro para construir casa, dá um papelzinho, autoriza invadir área de manancial. Essa é uma evidência e um conflito que a gente tem que enfrentar a solução. Né? Depois vem a questão do saneamento. Né? Precisa resolver o problema de saneamento, o esgoto a céu aberto, você canaliza e joga no primeiro córrego, joga no primeiro rio. Isso é um crime do ponto de vista da vida do rio. Né? Mas, afinal de contas, entre uma pessoa, entre a família, entre aquela comunidade e o rio, mate o rio. É isso. E aí a questão viária. A gente viu agora recentemente a Marginal. Quando a gente está no momento de tomada de consciência, de repente a Marginal toda pavimentada, melhorou o sistema viário. Eu acho até que melhorou. A gente tem que reconhecer. Mas, evidentemente, a condição da qualidade do rio, o desenho, o respeito à topografia natural, ela passou longe nessas três questões. Então, será que a gente vai ter que primeiro resolver a questão do saneamento, a questão da habitação, depois a da via, só aí depois recuperar o rio? É isso? Eu acho que são as várias ações pensadas em curto, médio e longo prazo. Né? Nós temos um vício na nossa civilização de que tem que ser muito pragmático, tem que resolver tudo rapidamente. Em 4 anos, numa gestão, é muito difícil de resolver. Né? Agora, o que dá para fazer? Dá para começar a tratar
justamente fazer essa acupuntura urbana, né? De tratar algumas áreas que aproximem a população do Rio, que vão conscientizando, criação de parques, por exemplo, que já começam a acender essa luzinha no final do túnel. Quer dizer, o Rio está ali presente, então é muito mais fácil você trabalhar com educação ambiental no momento em que a população se dá conta de que ela tem um patrimônio ali e que pode melhorar a sua condição de vida, né? Agora, a questão do problema de distribuição de renda que a gente enfrenta num país como o Brasil é muito grave mesmo, porque nesse déficit habitacional, ele é uma questão do problema do país inteiro, né? Então, ao mesmo tempo, se a gente libera para equacionar, ao mesmo tempo você vai ter um problema seríssimo depois de inundações e também se perderam muitas vidas nessas inundações, né? Então, no momento em que a coisa começa a ficar tão grave como foi o verão desse ano, a gente começa a repensar mesmo essa situação. Agora, eu acho que são várias ações que têm que ser tomadas ao longo do tempo. E nos projetos que eu andei pesquisando, existem realmente um escalonamento, uma definição de princípios, que eu acho que é o mais importante. As diretrizes e as propostas vão se dando ao longo do tempo em situações que estão sendo definidas. Então, por exemplo, o Rio Anacostia, em Washington, qual era uma premissa? Que eles queriam que em 2025 existisse balneabilidade no rio, quer dizer, que se pudesse tomar banho no Rio Anacostia. Então, essa é uma meta que eles estão perseguindo. Acho que a gente tem que estabelecer metas e ir cumprindo passo a passo. E eu acho que mesmo num prazo de 2 anos, se a gente for mudando a mentalidade, você vai começando a ter algumas áreas de mudança palpáveis na cidade. Então, por exemplo, em vez de adotar como uma prática fazer vias de fundo de vale, isso devia ser eliminado já de cara, né? Tamponamento de rios também deveria ser eliminado logo de cara. Agora, se ao mesmo tempo a gente começa a fazer parques lineares, onde a população pede que eles sejam tamponados, você já começa a plantar uma semente aí, né? Então, eu acho que ações práticas começam a fazer com que a população usufrua dessa situação e comece a mudar a mentalidade. Acabei de mostrar uma foto do Rio Dom, uma enchente que muito se assemelha à da nossa marginal do Tietê, um daqueles dias críticos. Mas foi Saturnino de Brito que reduziu o melindroso Rio Tietê de 46 quilômetros para 26 quilômetros, de Guarulhos até Osasco. Quer dizer, pode repetir, por favor? Saturnino de Brito? Reduziu de quanto para quanto? De 46 quilômetros para 26 quilômetros. Fez uma reta só, um canal. A gente está pagando um alto preço por causa disso, professor? Eu acho que o Saturnino de Brito foi um homem de uma cabeça muito brilhante, que soube pensar muito bem as questões da relação do desenvolvimento com a natureza. Então, o trabalho que ele fez em Santos, por exemplo, os canais, são estudados até hoje, porque ele trabalhou com a maré, Sim, que ajudava a limpar a cidade. perfeito. Aqui em São Paulo, ele foi chamado pela Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê. Na verdade, ele tentou atenuar essa situação. Criando, inclusive, um piscinão, vamos dizer assim, uma lagoa, Exatamente, onde hoje é a Ponte das Bandeiras, o Center Norte, devia ter ele uma tinha grande uma lagoa de preocupação contenção com ali. lagoas de detenção. E o parque. Exatamente. Então, ele pensava muito à frente do seu tempo já. O problema é que a situação que ele adotou, a situação que ele propunha não foi adotada na sua totalidade. E aí nós partimos para uma decisão muito mais drástica, que foi retificar toda essa extensão do rio e não se preocupar em absoluto com a área que a gente deveria deixar de várzea ao lado do rio. Então, até poucos anos atrás, nós ainda tínhamos pátios de fábricas, ou shopping centers, os clubes, professora. Ou clubes, que já se prestariam a uma área de afastamento, uma área de proteção, vamos dizer assim. A situação está ficando cada vez mais difícil, porque nós estamos cada vez mais ocupando essa várzea. Então, cada vez menos reversível nessa situação. Deputado Orlando Bolsoni? Não, a professora lembra essa questão importante. Veja, se citou 2025, de ter balneabilidade. Uma meta a ser cumprida. Então, a questão, desenvolvimento sustentável, ele passa necessariamente por uma visão de longo prazo. Desenvolvimento tem que ser ambiental, social. Então, há que se respeitar, bem lembrou o deputado Beto Trícola, que é a questão da população, no sentido de não localizá-las lá, mas sim localizá-las em lugares apropriados, não as várzeas. E aí sim, depois, o econômico. Agora, essa visão
de médio e longo prazo se faz com planos. Eu acho que o livro da senhora retrata bons exemplos de longo prazo e também ações integradas. Agora, e os planos também exigem a questão de monitoramento para eles serem adequados ao longo do tempo. As suas experiências aí relatadas no livro, como que a senhora vê essa questão de gestão pública? Então, o plano e até a educação para a população, que um plano não é algo imutável, ele é um norte e ele deve ir se adequando, sendo monitorado. Nós temos lá plano de drenagem, de esgoto de 83, e você, de São José do Rio Preto, e depois você ir adequando à realidade, à medida que vem chegando os recursos. Como é que a senhora vê essa questão de criar uma conscientização de que o planejamento tem que ser visto como ações no dia de hoje, mas com vista a um longo prazo? Eu acho que você colocou muito bem, eu acho que a gente tem que realmente ir ajustando, até porque, por exemplo, a consciência da drenagem mudou muito. Exato. Então, hoje, os engenheiros de drenagem estão repensando tudo isso. Exato. Então, em vez de fazer grandes galerias que vão despejar maior quantidade de água nos rios, está se pensando em microdrenagem, em planos diretores de drenagem que deveriam atuar consonantemente com os planos diretores de ocupação urbana. Exato. Então, isso é uma coisa nova também, integração. Então, isso vai acontecendo ao longo do tempo e acho que realmente ter metas é muito importante, mas quando a gente fala em implementação dos planos, esse é um capítulo bastante complexo. Porque imagina, cuidar de uma praça já demanda tanta atenção e tanto cuidado que é no dia a dia. Quer dizer, se a gente plantar uma praça e não fizer manutenção, depois do verão ela está tomada pelo mato. Vocês que já foram prefeitos, já atuaram nessa... Por exemplo, a questão do plantio das árvores. Se planta, se faz às vezes um mutirão e depois a pessoa que planta depois não cuida, né? E aí essa questão da gestão, se numa situação pequena como essa já é complexa, imagina numa situação de um complexo como um sistema fluvial, né? Por então, falar esse monitoramento de praça, é fundamental. Por falar de praça, o deputado Edinho Silva deixou uma pergunta para a senhora, professora. Vamos ouvi-lo. Primeiro, eu quero fazer uma saudação muito especial a Maria Cecília Barbieri Gorski, a nossa querida Maria Cecília, araraquarense, e que eu tenho um carinho imenso por ela, que é também irmã do atual prefeito, Marcelo Barbieri, e o meu carinho se justifica pela parceria que nós construímos quando eu fui prefeito de Araraquara, e ela, como amante da sua terra natal que nos ajudou a pensar o projeto de recuperação da Praça da Matriz, que é o marco zero da cidade de Araraquara, é onde Araraquara nasceu, e ela, como araraquarense, como arquiteta, como urbanista, deu uma contribuição fundamental para que nós pudéssemos pensar a recuperação de um espaço público importante, recuperando também as características históricas. E pela experiência da Maria Cecília, eu quero perguntar a ela exatamente isso, né? Sobre essa experiência, esse acúmulo que ela teve, que ela tem, quando ela mostra que é possível sim nós recuperarmos os nossos mananciais, né, dando características urbanas a esses mananciais, sem efetivamente desrespeitar a natureza, sem agredir a natureza, ou seja, essa conciliação entre desenvolvimento urbano e meio ambiente. Eu queria que você falasse um pouco disso, Maria Cecília, e volto a dizer, é com imensa alegria que nesse momento eu me dirijo a você. Olha, foi uma boa surpresa saber que o Edinho ia participar do programa e realmente a gente desenvolveu um trabalho durante a gestão dele que foi muito interessante, porque nós estamos falando em vários tipos de patrimônio, né? O patrimônio ambiental é um, patrimônio cultural é outro, patrimônio histórico também. Então, nesse caso, na recuperação do projeto da Matriz, nós estamos falando em patrimônio histórico e cultural, né? E eu acho que essas referências contribuem também, quer dizer, quando a gente está falando em consciência por parte do cidadão, tudo isso é um conjunto, né, que faz com que o cidadão zele melhor pela sua cidade.
E eu acho que uma cidade do porte de Araraquara, ou do porte Rio Preto é maior, né? Atibaia é um pouco menor, mas enfim, são cidades de um porte ainda muito viável para ser administrado, né? Uma megalópole como São Paulo é de uma complexidade realmente quase desanimadora, né? Sim. Mas eu acho que cidades desse porte, elas têm um potencial muito grande de atuação. Eu tive em Araraquara um tempinho atrás e eu cheguei até a acompanhar algumas experiências de como é que eles estão fazendo com o secretário de Meio Ambiente, foi me levar para ver como é que ele está atuando em relação à conservação das nascentes. Sim. E ele foi me mostrar, então, como é que eles estão plantando as matas ciliares, as árvores já estão grandinhas, então a área já aparece como um parque, já foi desapropriada uma parte da área que estava invadida. Agora, o que ficou claro é que é uma luta diária. Constante, perseverante. Constante. Ele estava me dizendo o seguinte, falou, olha, eu estive aqui ontem e tinha um sofá aqui, tinha um fogão ali dentro da mata. Então, eu mandei retirar e tal, mas eu venho todo dia para ver o que está acontecendo. Ou eu venho ou eu mando alguém que trabalha comigo. Então, todos os dias ele passa, e o que acontece? Tem um dia que roubaram um pedaço da cerca para fazer varal. Outro dia, um problema de drogas que a gente tem, com crack e tudo mais. Alguém foi fumar crack e pôs fogo naquela matinha. Depois, outro dia, tem mais um sofá jogado lá. E assim vai, quer dizer... Isso significa o embate com o dia a dia, com a vida real. Professora, já estamos no encerramento. Preciso de 1 minuto de considerações finais da senhora e a saudação dos nossos deputados aqui presentes. Deputado Beto Tricoli. Sua saudação à professora. Já não vai ter para as perguntas? Rapaz, eu não tenho muita coisa aqui, mas não vai dar para falar. Eu tenho convicção de que a gente precisa construir cidadania plena. Né? O conceito da sustentabilidade do planeta, da nossa cidade, da nossa rua, passa por uma mudança cultural. E a sua função é essencial, né? Como professora, como pesquisadora, né? E eu tinha perguntas para ele, conta a favor o piscinão, né? Ou, nas considerações finais, rapidamente. Esse Conselho de Desenvolvimento Metropolitano sai do papel, como é que a gente ajuda, né? E está faltando arquiteto e urbanista nas equipes multidisciplinares? Nas considerações finais. Existe equipe multidisciplinar nas prefeituras e nos governos? Sua saudação, deputado Orlando Bolsoni, a nossa convidada. Motivo de satisfação de ver, de tê-la conosco. Você é uma referência. Parabéns pelo trabalho que você desenvolveu e também de participar dessa bancada, começando com o Jorge, que é um estudioso do assunto também. Obrigado, deputado. Não é embora, além de jornalista, e do Beto. E o que nos anima, eu deixo mais uma mensagem de incentivo, e o que nos anima é que desses pequenos passos, pequenas sementes, é que vai se construir o Brasil sustentável. Sua resposta, inclusive as perguntas do deputado Beto Tricoli, mas rapidamente, por favor, então, professora. Em relação aos piscinões, eu acho que a gente tem que ter soluções melhores do que os piscinões. Os piscinões podem resolver a questão da água, da drenagem, mas eles não resolvem uma questão de ambiente urbano. Eu acho que eles criam uma área muito desagradável em termos de ambiente urbano, quer dizer, prejudica o entorno. Então, eu acho que a gente tem que ter soluções melhores, mais criativas, vão demandar talvez um pouco mais de monitoramento, mas eu acho que efetivamente contribui para uma paisagem de melhor qualidade na cidade. Arquitetos e urbanistas? Eu acho que equipes multidisciplinares são fundamentais. Cada profissional tem uma grande contribuição a dar e o fato de várias cabeças pensando juntas e que têm orientações diferentes só representam ganhos. As equipes têm que ser multidisciplinares e estão começando a ser. Eu acho que eu sou esperançosa em relação a isso também. O que faltou dizer, professora? Olha, eu acho, como o Beto falou, tem muito assunto em relação a isso e a gente fica se apaixonando por esse assunto, porque quando a gente acredita que dá para mudar, então é uma paixão realmente e a vontade de participar cada vez mais de situações como essa. Mas eu acho que esse debate é um debate muito interessante, que eu acho que frutifica e ele pode acontecer cada vez mais. A gente tem que levar adiante esse assunto. Eu agradeço muito a participação. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Professora Maria Cecília, muito obrigado por seus esclarecimentos. A TV Assembleia já agradece a sua presença. Fica o convite para uma outra oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado também a presença dos deputados. Obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.